Olá, boa noite para todos. Boa noite, Ana. Como está você? Tudo bem? Boa noite, Jorgito. Boa noite a todos, meus amados irmãos em Jesus. É com muito bom coração que estamos reunidos aqui esta noite. É verdade. Hoje nós estamos aqui. Eu estou trazendo para vocês conhecerem a Ana. Ela é de Luminárias, uma cidade de Minas Gerais, pertinho de Lavras, terra onde Dona Ivone andou por muito tempo. Então, quero dar o meu boa noite aqui para a Ana Clébia, da cidade de Icó, lá no Ceará. A minha querida Jamila Valente, que também está aqui conosco. Kátia Catalani, Nildinha Alencar, minha querida irmã Beth Teles. Ó, Beth, eu trouxe uma mineira para fazer o nosso estudo de hoje. Boa noite, Denise Conte. Ô, Dela Moraes, seja muito bem-vinda à nossa live. Boa noite para todos. Boa noite, minha querida irmã Fátima Rabelo. Sejamos todos muito bem-vindos para esse nosso momento de hoje, em que a gente vai ter a chance de conversar sobre esse tema junto com a Ana. Mas eu queria saber quem é a Ana. A Ana mora aonde? O que a Ana faz no movimento espírita? Conta pra gente. Bom, Jorge, eu sou nascida em Lavras, a cidade da Dona Ivone, como todos nós conhecemos, grande exemplo para todos nós. Mas eu digo que eu também sou de Luminárias, pois aonde eu sirvo, com muito bom coração, é a Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias. E, Jorge, eu digo que eu sempre falo que eu não estou aqui como Ana. Neste momento, eu estou aqui em nome de todos os meus irmãos, que, aliás, estão lá nesse momento, na nossa Casa Espírita, servindo também, trabalhando. Então, eu estou aqui em nome de todos os nossos irmãos que trabalham, que servem com muito amor a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga. A Ana, a Ana é muito pequenina ainda, então eu estou aqui em nome da nossa Casa Espírita. Muito bom. Então, nós vamos fazer a nossa prece para começar o nosso estudo de hoje. Querido Senhor das nossas vidas, orienta-nos nesse momento, Senhor, em que as nossas almas te buscam, para, através do conhecimento espírita, decifrar os enigmas da vida. Envolve-nos na tua bênção e na tua paz, e faz com que esta noite a tua presença se faça sentir dentro dos nossos corações. Obrigado por tudo, Senhor, e nos protege hoje e sempre. Nas 2 semanas que se passaram, a gente veio conversando, Ana, sobre as influências espirituais no lar. E aí nós conversamos sobre espíritos mentores, sobre espíritos relacionados conosco, mas que não têm assim, uma maior grandeza espiritual, os chamados espíritos familiares, que às vezes até tentam ajudar, mas não têm, às vezes, aquela grandeza suficiente para uma visão maior da vida. Falamos sobre as entidades simpáticas que se conectam conosco e que, às vezes, por simpatia, nos arrastam para coisas negativas ou, às vezes, nos arrastam para coisas positivas. Então, essa dinâmica da presença dos espíritos no nosso lar, ela já por si seria uma coisa assim muito intensa. Só que nós temos, além dos benfeitores, além dos familiares, além dos simpáticos, nós temos também as entidades perturbadoras que se afinizam a nós, seja por conta do passado, seja por conta do hoje, por inúmeras razões que existem, os espíritos podem se vincular a nós e até acabar nos prejudicando. Então, dentro dessa visão que a doutrina espírita nos oferece, é necessário que a gente também discuta o que o espiritismo propõe. Qual é a proposta que a doutrina espírita tem para que a gente consiga, de alguma forma, garantir uma melhor qualidade do ambiente espiritual dos nossos lares.
E o que a gente encontra nesse sentido de proposta, Ana, para o equilíbrio da nossa condição da harmonia familiar, conforme aquilo que as obras espíritas propõem? Bom, Jorge e meus amados irmãos em Jesus, eu penso que o primeiro passo é nos lembrarmos de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que se chama Os Inimigos Desencarnados. E nessa passagem, o trecho inicial dela é um trecho que marcou muito meu coração. Porque nele diz, mais ou menos com essas palavras, que os nossos inimigos desencarnados, que aqueles espíritos que ainda estão na estrada, na senda do mal, temos que nos lembrar que a maldade não é um estado eterno. Eles um dia irão se transformar. Porque todos nós não estamos fadados ao erro eterno. Nós estamos fadados ao nosso aperfeiçoamento, a um dia nos tornarmos perfeitos. Então, temos que estender esse olhar até mesmo para os nossos irmãozinhos desencarnados que ainda estão nesse processo de perturbação, de muita maldade ainda, de se sentirem ainda muito desejosos de provocar o mal. Eles um dia irão se transformar. Assim como a criança se aperfeiçoa, lá diz nessa passagem, de seus erros, o espírito mal um dia também vai se aperfeiçoar. Lembrarmos que eles são nossos irmãos. Irmãos. E hoje todos nós estamos aqui hoje, buscando a luz, buscando ensinamentos, esclarecimentos, mas há um tempo atrás, talvez, esse não era um comportamento e um desejo nosso. Mudamos, não é mesmo? Eles também um dia mudarão, até o tempo. Então, diante desses irmãos desencarnados, que ainda influenciam ao mal, que estão muitas vezes dentro do nosso lar, causando perturbações, influenciando, precisamos primeiro, Jorge, eu acredito que ter um olhar de misericórdia para com eles. Exato. De carinho. Eu acho, Ana, que essa é uma questão assim muito importante na leitura que a doutrina espírita faz sobre essas entidades ainda difíceis, né? Porque é muito comum em outras doutrinas você olhar para essas entidades como se elas fossem a representação do mal. Então tem que expulsar, tem que prender, tem que levar para longe, tem que amarrar, tem que fazer com que desapareça, que não tenha acesso. E todas essas movimentações, elas são movimentações muito distantes daquilo que o Cristo propunha. Então, na hora que a gente se aproxima da mensagem espírita, a gente vê o quanto que essas coisas, Elza, consegue fazer com que a gente sinta outra forma de trabalhar essas entidades difíceis. E aqui, até aproveitando a oportunidade, até comentar uma coisa que eu acho muito interessante dentro disso, que é o seguinte: para que você consiga atender uma entidade com esse padrão, você precisa desenvolver dentro do seu coração, de verdade, um sentimento de que você está diante de alguém que sofre muito. Quando você está diante de alguém agressivo, um espírito que vem e que vem fazendo ameaças e tal, você precisa se revestir de um sentimento verdadeiro de que por trás daquele grito existe alguém que padece. Isso é fundamental para que você consiga ajudar, porque é isso que vai fazer com que você consiga de fato acolher. Até numa reunião mediúnica, quando você tem que atender uma entidade que está muito violenta, você nunca deve medir força, nunca deve confrontar, porque a confrontação não está presente no testamento do Espiritismo e do cristianismo. Então, não faz sentido. Aí a proposta no acolhimento dessas entidades
é você ouvir aquela violência toda e dizer, meu Deus, quanto sofre, quanta dor. E ter piedade em função da compreensão espiritual que se tem. Senão você vai ter medo, você vai ter raiva, você vai querer confrontar. E isso é péssimo. E eu acho isso muito bonito, essa leitura que a doutrina espírita nos oferece, de encher os nossos corações de misericórdia para conseguir se aproximar de verdade daqueles que se mostram agressivos, mas que, no fundo, é um escudo que ele usa para se defender das dificuldades, né, que ele ainda traz dentro de si. Jorge, exatamente, é um escudo que ele usa para expor uma dor que está tão profunda, mas tão profunda, e ele não sabe como comunicar isso, que talvez ele ainda busque, através da vingança, do fazer mal, aliviar a dor que ele mesmo sente. Então, dentro da doutrina espírita, temos tão esclarecido para o nosso coração que, através da nossa mudança de conduta, verdadeiramente, nós podemos inspirar esses espíritos que ainda estão perto de nós a também despertar o olhar para a mudança. E além dessa mudança de conduta verdadeira, que é um caminho longo que nós fazemos, um caminho devagarzinho, mas basta a boa vontade para cada dia estar mais perto de Jesus, nós também temos o Evangelho no lar. Porque pensemos em algo. Se esses irmãos espirituais estão ali simpatizados com o que habita em nosso coração, vamos colocar isso. Porque antes de falar do Evangelho, eu vou ressaltar uma coisa para a gente. Quantas vezes falamos, tira esse espírito daqui, tira ele da minha casa está cheia de espírito, tira isso, não quero mais. Mas, meus irmãos, ele é um irmão nosso. Se ele está ali é porque algo está simpatizando. Então, talvez a primeira mudança comece na gente. Não para tirar ele, mas para ele também caminhar para essa mudança. Ele também caminhar. Olha, se me permite, eu vou citar aqui rapidamente algo que me lembrei. Dobreiros da Vida Eterna. Logo nas páginas iniciais, a gente tem uma história que nos remete muito a isso. Uma história de um irmão que queria fazer de tudo para se aperfeiçoar, se tornar uma alma melhor, um espírito mais benevolente, trabalhou muito para isso, reencarnou e reencarnou, lutou com muita boa vontade. Mas a ideia dele era se aperfeiçoar e não ter que voltar mais aqui na Terra, não ter que mais conviver com os difíceis, digamos assim, com aqueles que perturbam. Ele queria ascender até a mais alto e não retornar mais. Até que ele conseguiu isso, ele teve um mérito, ele se esforçou. Só que chegando lá tem uma cena magnífica, pois ele está lá na pátria espiritual, em um local mais feliz, mais evoluído. E ele, um lugar iluminado, e ele olha ao longe, e ao longe ele conseguia ver aonde habitavam as sombras, para onde iam os irmãos espirituais que ainda não tinham ascendido para a luz. Eles ficavam lá. E ele, olhando ao longe, em meio às sombras, ele vê um facho de luz, como nunca havia visto. E ele se questiona, mas como assim? Ali não tem luz? Que luz é essa? E ao lado dele tinha um companheiro espiritual e ele questiona, mas que luz é essa em meio a esse antro de sombras, de dor? E ele diz, o companheiro, é Jesus. Jesus desce ainda hoje às sombras para resgatar aqueles que desejam sair dali. Jesus, Espírito, que está a não sei quantos milhões de anos à nossa frente, governador aqui do nosso planeta, não se esqueceu daqueles que ainda estão nas sombras. Não virou as costas para aqueles que estão nas sombras. Jesus não se afastou dos difíceis.
Então eu penso, por que nós, diante desses irmãos espirituais que muitas vezes estão aqui nos rodeando, nos perturbando muitas vezes, por que nós teríamos esse comportamento de afasta-nos, tira daqui? Por que não fazer como Jorge diz, piedade para com eles? Conduzir até eles, então, à luz, através, quem sabe, do Evangelho no lar. O Evangelho no lar é um ponto de muita luz para todos nós. O Evangelho no lar é um momento de evangelizar a nossa casa, de trazer luz para a nossa casa e, ao mesmo tempo, pela intensidade das preces, também iluminar as casas vizinhas. E a prece, o Evangelho, aquelas palavras ali partilhadas, tocam corações e podemos ter certezas, como diz o nosso querido Paulo, tem uma nuvem de testemunhas sempre perto de nós. No momento que estamos fazendo o Evangelho no lar, tem uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, também ouvindo o que está sendo partilhado. Então, talvez nós sejamos a única chance que esses irmãos têm de ouvir sobre amor, sobre perdão, sobre caridade. É verdade. Às vezes eles vêm dentro de uma história de tanto sofrimento, Ana. Vivem cercados de espíritos que são mais infelizes, de repente, do que eles. Vivem num processo de dor, de lamentação, em que eles se olham, olha o que aconteceu comigo e comigo. Eles estão tão encharcados de dor, de sentimento de injustiça, de sensação de abandono, que eles, de repente, estão sedentos de uma outra proposta que possa até mudar a vida deles. Então, essa nossa predisposição de oferecer a essas entidades um momento em que elas possam mudar o seu padrão mental é muito importante para até a dissolução de laços de ódio, de desamor, vínculos assim de séculos podem ser dissolvidos na medida em que a verdade do bem seja oferecida para todos nós. E aí, uma dessas funções, né, dessa oportunidade do Evangelho no lar seria o atendimento a essas entidades difíceis. Uma outra questão que a gente também teria é a possibilidade da gente servir de posto de socorro para que os espíritos benfeitores possam saber aonde buscar energias para o atendimento de alguém que possa precisar de ajuda. Quando a gente estabelece esse tipo de reunião, que daqui a pouco a gente vai detalhar, mas quando a gente estabelece esse tipo de reunião, nós automaticamente criamos um dia e um horário para que ela aconteça. Então, os mentores, sabendo que elas ocorrem nesse dia e horário específico, sabem que naquele horário haverá uma emanação de energias positivas nesse momento. Então, eles já contam aquele lugar como uma espécie de posto de socorro. Alguém está doente, preciso buscar energias, então eu vou olhar, olha, ali perto tem um evangelho que é feito, vamos buscar energia. Retira dos encarnados presentes os fluidos para facilitar o atendimento a quem esteja doente. Às vezes, alguém que acabou de desencarnar, essa pessoa pode ser beneficiada. Então, um primeiro objetivo seria que a gente tivesse o acolhimento a essas entidades difíceis. Seria uma primeira forma da gente enxergar isso. Um segundo seria a gente ser uma espécie de posto de socorro para o atendimento das entidades que estão precisando de ajuda e os mentores trabalhando. E nós temos uma terceira oportunidade de objetivo disso, quando a gente observa a possibilidade de que essa reunião ela permita aos encarnados as suas reflexões, não é não? Exatamente. Acho que o senhor fez como que se diz, um geral para todos nós compreendermos o quanto que o Evangelho no lar ele é importante.
Porque, às vezes, em nossa visão, são apenas breves minutos. Mas a gente não pode medir o quanto esses breves minutos podem ser transformadores, tanto para o ambiente do nosso lar, quanto para esses irmãos que também estão ali. Então, vejamos que o momento do Evangelho no Lar é o momento que nós iremos nos reunir com a nossa família, com quem divide o lar conosco. É importante, meus irmãos, nós termos esclarecido que não é uma reunião mediúnica ali naquele momento. É um momento do Evangelho no lar. Então, por isso não pode se estender tanto. E a gente também tem alguns passos para seguir. Então, é um momento que a gente se reúne com a nossa família, com aqueles que dividem o lar conosco, mas nem todos, às vezes, do nosso lar desejarão participar do Evangelho. E compete ao nosso coração sempre o respeito para com todos, o respeito para com todas as opiniões. Nós não podemos forçar alguém a partilhar do Evangelho no lar. E se alguém em nossa casa não desejar participar, façamos nós o Evangelho no lar. Sejamos nós, naquele momento, vamos cumprir esse compromisso ali com os bons espíritos, com Jesus. Façamos sempre o convite, mas jamais obriguemos. E quando estivermos ali no Evangelho no Lar, é preciso que tenhamos um dia na semana fixo e também um horário. Com a certeza em nosso coração que os bons espíritos estarão nos amparando. Então, por isso a importância da gente ter um dia fixo e esse horário também, pois os bons espíritos virão também ao nosso encontro, espíritos amigos, simpáticos ao nosso lar, para nos auxiliar nesse momento. E temos que lembrar que os espíritos benevolentes, os espíritos familiares, que estão mais avançados um pouquinho que nós, eles têm muitos compromissos lá na pátria espiritual. Então, a gente tem que ter um horário fixo, certinho, um dia da semana, e ali nos reunimos. No Evangelho segundo o Espiritismo, todos nós encontramos, meus irmãos, os detalhes de como fazer essa prática. Mas eu vou partilhar aqui com todos nós para a gente ir conversando um pouco sobre isso. Então, a gente se reúne na mesa de casa, com o Evangelho segundo o Espiritismo ali. Podemos deixar uma jarrinha de água, um copinho de água para cada um, para que os bons espíritos possam fluidificar aquela água nesse momento. Até mesmo a nossa prece, esse momento de prece, também vai ajudando nessa fluidificação da água. Como nos diz a obra Nosso Lar, a gente ainda não tem noção do quanto a água é importante, quantos componentes dela pode nos ajudar, ainda mais a água fluidificada. Então, nesse momento, estaremos ali com a água fluidificada e com o Evangelho. Esta reunião do Evangelho no Lar é indicado para nós, assim, até uns 15 minutos, pois se inicia com uma oração breve, para a gente dar as boas-vindas para esse momento do Evangelho no Lar, tranquilizar o nosso coração, tranquilizar ali o ambiente que estamos, convidando a Jesus para estar conosco, convidando aos espíritos amigos, para que eles estejam ali fluidificando a nossa água, e para os irmãozinhos que estejam ali por perto, coração ainda endurecido, que possam também acolher em seu coração as sementes do Evangelho. E depois disso, podemos tanto seguir a obra O Evangelho segundo o Espiritismo na ordem sequencial dela, por exemplo, seguindo, começa pelo capítulo 1 e vai item a item a cada dia, a cada encontro, ou podemos também tirar a passagem em aleatório. Eu digo que é aleatório, mas nós sabemos em nosso coração que os bons espíritos nos guiam ali direitinho para a gente abrir uma página que o nosso lar mais precisa ouvir naquela semana. E como cai a página certinha que o nosso coração precisa ouvir. Jorge, sobre isso eu tenho uma história até assim... Eu acredito que muitos irmãos já passaram por isso. Eu vou partilhar aqui antes de continuar.
Certa feita, eu abro o Evangelho diariamente, eu tiro uma passagem, mas não é a parte do Evangelho no Lar, é um costume que eu tenho. E certa feita, saiu uma passagem toda vez, todo dia saía aquela passagem. E por semanas ficou isso. Eu comecei a pensar assim, bom, tem alguma coisa que eu preciso aprender, claro, mais que óbvio, nessa passagem. E eu estudei a passagem, revirei a passagem, nossa, eu fiz de tudo. A ponto de eu grampear um resumo nessa passagem e falar, bom, tá aqui. Agora eu acho que eu preciso vivenciar isso aqui, não apenas ler, mas vivenciar. Acho que enquanto eu não vivenciar, vai continuar saindo. E continuou e continuou. Mas aí chegou um momento que eu falei assim, eu não aguento mais, o que mais que eu tenho que aprender dessa passagem? Aí um dia, eu abri, saiu ela de novo. Aí eu fui e fechei o evangelho. Eu falei assim, não, eu vou tirar outra. Esse evangelho tá viciado, tem alguma coisa errada. Eu acho que a página tá marcada. Aí eu fechei. Falei, bom, vou fazer o evangelho no lar, era dia do evangelho no lar aqui em casa. Eu falei assim, vou fazer o evangelho no lar, depois, quando eu retornar, eu abro de novo o evangelho. Vale ressaltar que eu troquei de evangelho várias vezes o livro e ainda continuou saindo. Aí eu fui para o evangelho no lar. E nesse dia, quem tirava a passagem era meu pai. Aí na hora que meu pai abriu, falou, a passagem que saiu. Na hora que eu olhei a passagem, eu falei, não é possível, gente. É a passagem que sai frequentemente para mim, que eu acabei de tirar, fechei e falei, não, hoje não. Fui para o evangelho no lar, meu pai retirou a passagem. E aí, nesse momento, eu falei, bom, acho que eu ainda preciso aprender, e muito com essa passagem. E eu contei essa história porque realmente os bons espíritos nos influenciam a retirar exatamente aquela passagem que o nosso coração precisa ouvir. E não só ouvir e ler, mas aprender a viver essa passagem. Não basta ler com os olhos o que está escrito ali. É preciso ler com o coração e viver. É difícil? É. Mas vai continuar saindo. Depois parou, sabe, Jorge, por um tempo. Parou. Acho que essa aí foi para outra. Passou o nível, assim, aí foi para outra. Um pouquinho mais difícil. Mas, Jorge... Olha, é muito interessante isso, porque na realização do culto do Evangelho no Lar, como você estava colocando ali as fases, né? A gente reúne, marca um dia da semana, num horário específico, para que as pessoas venham. A gente não constrange as pessoas a virem, porque senão fica um clima até tenso, né? Você vai fazer o evangelho brigando com as pessoas. Senta, presta atenção. E aí vale uma reflexão. O que está acontecendo que está fazendo com que as pessoas não queiram vir para o evangelho? De repente, elas estão sentindo que a reunião não lhes atende. Então, a gente talvez precise fazer algum tipo de mudança para que ela fique mais adequada. Às vezes, a gente tem filho adolescente e eles não gostam de fazer porque eles têm a sensação de que ali é lição de moral. E aí, alguém que está na condução do tema diz assim, porque tem um pessoal, e aí fica jogando chaveco para os outros. E isso gera um clima de tensão no evangelho. A gente tem que chamar as pessoas e elas têm que vir no seguinte sentido. Será muito bom fazer, porque cada um vai olhar para si. Eu não vou abrir o texto lendo assim, isso é para fulano, isso é para Beltrano, isso é para ciclano. Eu tenho que ler dizendo, isto tudo é para mim. Porque o evangelho é para mim, ele não é para os outros, ele é para mim. E eu preciso, naturalmente, ao me apropriar de uma leitura dele, me apropriar dessa leitura, considerando que, sim, eu estou lendo algo que é para mim. E não ficar lendo, rindo, porque atingiu alguém que eu conheço. Eu tenho que ler para mim mesmo, é o momento próprio de si. E, às vezes, fazer um evangelho jogando indireto para as pessoas acaba dando como resultado esse tipo de situação.
as pessoas se sentem incomodadas, as pessoas se sentem desconfortáveis. Por quê? Porque você está falando coisas que ela sabe que é para ela, usando o evangelho para atirar nos outros. A gente não deve fazer isso. Se você tem uma família que já tem dificuldade para participar do evangelho, evite ao máximo fazer esse tipo de situação. Inclusive, eu usei durante um tempo na minha casa, quando meus filhos ainda eram adolescentes, estavam crescendo, um incômodo com o evangelho. Ah, não, esse negócio a gente já leu, esse negócio a gente já leu. Aí o que eu fiz? Eu usava, em vez de o evangelho no lar, a novela no lar. Eu usava a obra de André Luiz. Aí eu lia um pedacinho, parava, e a gente comentava a parte moral e a parte técnica. Então, eles ficavam interessados. E agora? Agora só semana que vem. A semana que vem a gente vai saber o que aconteceu com ela. Aí eles, sim, aí lê para a gente saber o que houve. E as histórias atraíam e eles se sentiam motivados, eles iam aprendendo e, ao mesmo tempo, a parte moral ela ia sendo oferecida e eu oferecia as discussões morais por fora para dar aquele tipo de molho para que não ficasse uma coisa muito estéril, né? Então, a gente começou, inclusive, pelo livro E a Vida Continua, que era o mais simples, para depois passar para o Nosso Lar, que E a Vida Continua é mais tranquilo deles entenderem do que esse. Então, foi uma técnica que a gente usou. Então, eu conheço muita gente que, para adolescentes, usa algumas estratégias para manter a atenção deles nessas reuniões. E como você bem lembrou, não é interessante que a gente tenha manifestação mediúnica. Quando a gente lê a obra de André Luiz, que ele na obra fala de cultos do Evangelho, a gente até encontra em algumas obras um culto do Evangelho que tem manifestação mediúnica. Olha aqui, tem manifestação. Mas esse é um modelo de funcionamento dos anos 40. Hoje a gente não tem. A ideia é que a reunião seja curta e reflexiva. Não se usa evangelho para discutir cor do perispírito, não, mas o ovoide não é para isso. Para isso, nós temos outro tipo de reunião para discutir. O evangelho é para o coração. É para a gente ler e dizer assim, isso tem muito a ver comigo. Essa semana eu tive uma situação assim, assim, assim. E aí a gente lê e durante a semana você guarda qual foi a lição e fica atento durante a semana para as lições que sejam parecidas com aquela que o texto veio. De repente, a gente sai uma lição sobre desapego dos bens terrenos, por exemplo, e aí você, durante a semana, tem uma experiência desse tipo, em que você diz, o evangelho foi por isso. Então, a gente tem que saber fazer essa conexão entre uma coisa e a outra. O que é a 2Ka? H2Ka é há 2.000 anos, Adriane. É que 2K é 1.000. É uma maneira de representar o nome da obra. Então, a gente tem muitas formas de trabalhar esses conteúdos, sabe? Usa o livro Alvorada Cristã, Jesus no Lar, e para o resto da vida. Tem várias obras assim que a gente usa, principalmente com o público juvenil, algumas estratégias para conseguir trazê-los perto da gente. Então, são algumas alternativas que a gente tem para o estudo, mas ele não pode ser muito longo, tá? Não pode ficar divagando. A gente vai, o estudo, foca no que tem que ser, né? Algumas pessoas fazem assim, leem uma mensagem de abertura, faz a prece, depois lê o evangelho, no final uma prece para fechar. Tem outros que não, fazem uma prece, faz uma leitura e depois faz a prece para fechar, faz só uma leitura. Então, isso depende muito de cada pessoa, né? De cada indivíduo, mas o importante é você ter esse momento de reflexão. E se a pessoa tiver só o Novo Testamento, Ana, dá para usar sem ser o Evangelho, segundo o Espiritismo? Jorge, essa pergunta
É uma que a gente ouve muito, aliás. Será que só pode usar o Evangelho segundo o Espiritismo para fazer o Evangelho no Lar? Será que o Evangelho no Lar é só para espírita? Essa é uma pergunta que a gente ouve muito. E quando você vem partilhando sobre, olha, temos em casa adolescentes, o que podemos fazer para trazê-los também para esse momento? Nós vemos aí flexibilidade. Flexibilidade. Cabe a cada um de nós olhar dentro do nosso lar e ter a delicadeza de perceber o que funciona aqui para casa, no momento que estamos vivendo. O que funciona para cada coração que está aqui ter um momento de reflexão. Vai ser uma obra de André Luiz, vai ser o Novo Testamento, vai ser como que a gente pode iniciar esse momento e nos mantermos aqui atentos e de coração aqui, neste instante. E sobre usar o Novo Testamento, Jorge, eu penso em uma coisa antes de responder essa pergunta. O momento do Evangelho no Lar, como o senhor bem disse, é um momento de reflexão, não é um momento de estudo minucioso. Quem foi esse espírito que disse isso? O que essa palavra significa? O que será que tem por trás disso? Foi em ano tal? Onde foi psicografada? Não é o momento do estudo. É o momento do acolhimento no coração de palavras de esperança, para a gente recarregar o nosso espírito para uma nova semana que virá, novos dias que estão para vir. É o momento de acolher esperança, consolação e esclarecimento para as dores da nossa alma também, para o nosso lar. E diante disso, nós não podemos nos esquecer da finalidade do Evangelho segundo o Espiritismo. Talvez por isso ele seja ali a nossa primeira opção, a primeiro momento, porque se o intuito do Evangelho no Lar é trazer essa reflexão para o nosso coração, trazer um consolo, uma esperança, temos que nos lembrar que a gente encontra ali no início do Evangelho segundo o Espiritismo o objetivo dessa obra, que é a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo. E não só isso, como podemos aplicar em nosso dia. Então, olha como que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra que nos traz as máximas morais do Cristo, suas explicações, mas como que a gente aplica isso no nosso dia a dia? Como que eu vivo o que está dizendo ali? Olha como que isso nos ajuda em esperança, em consolação e em reflexão. O Novo Testamento, ele é a base também para todos nós. A base. Mas nós temos que nos lembrar que no Novo Testamento nós temos mais ou menos, e Jorge, depois eu vou te pedir o auxílio aí, nós temos 5 braços no Novo Testamento, digamos assim, para falar do caminho de Jesus. Quais são esses? Primeiro que no Novo Testamento a gente vai encontrar os atos comuns da vida do Cristo. Os atos comuns. Os evangelistas irão nos narrar ali os atos comuns da vida do Cristo. Ele foi de uma aldeia para outra. Tudo bem, caminhada de Jesus. Mas nós também teremos um segundo ramo aí no Novo Testamento. Os milagres. E, meus irmãos, eu sei que todos nós vamos compreender essa palavrinha, conforme nós temos explicado lá na Gênesis para todos nós. Vamos colocar aqui, então, como as curas de Jesus. Não vou usar a palavra milagre. As curas de Jesus, o que ele fez. O Novo Testamento também nos traz essas partes. Mas nós também temos um terceiro braço aí, as profecias de Jesus. O que estava para acontecer. No Novo Testamento também encontraremos as palavras que irão servir para o estabelecimento dos dogmas da igreja, da religião. Mas aí nós temos o quinto braço, os ensinos morais. E o Evangelho segundo o Espiritismo, diante desses 5, se apega ao último, os ensinos morais. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós teremos os ensinos morais que nós encontramos no Novo Testamento. Só que teremos ali explicados para nós
com aquela luz de esclarecimento, pois há tantas décadas caminhamos distorcendo os ensinos de Jesus. Então, nós temos essa luz de esclarecimento e como aplicamos isso na nossa vida. Desses 5 ramos, meus irmãos, que eu estou dizendo aqui, que nós encontramos no Novo Testamento, talvez 4 deles é motivo de discórdias em várias crenças. Mas a moral de Jesus é o que nos une, é a concordância. Por isso eu digo que se nosso lar há diferenças de religiões, meus irmãos, estamos ali falando da moral de Jesus. E independente da crença, a moral de Jesus é algo que não tem discordância para a gente. Então podemos partilhar desse momento. Então vejamos que tudo bem usar o Novo Testamento, retirar a passagem. Eu acredito na flexibilidade, sabe, Jorge? O que é melhor para aquele momento. Mas talvez nós encontraremos também essas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo explicadas para nós, de uma forma clara, simples também para todos nós, aplicarmos na nossa vida. Existe uma coisa muito interessante dentro disso, que algumas orientações que a gente encontra no livro Messe de Amor. Messe de Amor foi a primeira obra psicografada por Divaldo. E nessa obra, ele tem uma mensagem lá no finalzinho sobre o Evangelho no Lar, em que ele diz assim, que quando a gente fizer, que a gente escolha um dia específico para se recolher, para estar com a família, para que esse dia a gente escolha para garantir a paz no lar. É lógico que se eu vivo a semana inteira brigando e paro uma vez por semana para fazer uma oração, a eficácia do Evangelho é menor. O ideal seria que a gente mantivesse um hálito de harmonia durante a semana inteira, não trouxesse da rua a loucura do mundo para dentro de casa, não trouxesse as discussões, não assistisse programas de televisão que nos perturbam. Existem programas em certos horários da TV que é só morte, 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 crime, violência, e tem pessoas que acabam se viciando nisso. A gente se vicia em ficar assistindo, isso faz um mal terrível. Não é que a gente vai ser ignorante, não é que a gente vai ser ignorante, assim, não, todo mundo é lindo. Não é, não. O mundo é muito, muito complicado. Mas a gente não pode ficar assim, muito ligado nessas coisas, senão a gente fica doente. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de prática, trazer para dentro de casa muita perturbação, trazer o mínimo possível, que não der para evitar. Então a gente traz para nós as nossas coisas positivas em casa, músicas que sejam boas, músicas que harmonizem, evitar ficar muito tempo na televisão, evitar ficar muito tempo dentro das redes sociais, vendo a vida dos outros. Olha, fulano casou, separou, casou, separou. E a vida vai passando por entre os dedos. E aproveitar de maneira positiva. Então, o tempo que eu deixo de assistir essa televisão, o tempo que eu deixo de ficar dentro das redes sociais, eu uso para coisas positivas, conviver com os meus entes queridos, estar na presença deles, conviver, participar. E assim, existe uma coisa que é muito, muito importante dentro disso, que é a gente saber que a eficácia do Evangelho no Lar, ela não é por conta de você jogar uma gota de água dentro de um tonel de óleo, não vai fazer muito resultado. Então, a gente procura manter a harmonia fora da reunião. Agora, no dia específico da reunião, o que é que Joana de Ângeles fala? Recolha-se nesse dia. Fique com a família. Não saia para a rua depois do Evangelho. Permaneça com os seus. Tire esse dia para você ficar mais próximo das pessoas, para a gente poder fortalecer os vínculos familiares. E, nesse sentido, eu queria aproveitar para fazer uma conexão aqui, Nair,
com um dos 10 mandamentos, que às vezes as pessoas questionam tanto. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Uma vez por semana, você vai se recolher. O Evangelho no Lar é o recolhimento. Não precisa ser sábado, pode ser quinta, pode ser terça, pode ser segunda, pode ser até sábado. Mas é um dia da semana que você retira para ficar com os seus. Às vezes os cristãos acham que no sábado dos judeus fica todo mundo triste, choroso pelos cantos, imóvel. Não, é o dia da família, é o dia que a gente tira para conviver com os nossos e fortalecer os laços familiares. Então, existe uma conexão muito forte entre o mandamento que fala para a gente cuidar do dia de sábado e aquele outro que a doutrina nos recomenda, a questão referente ao Evangelho no Lar. Olha, Ana, a Eliane Tavares está falando que adorou o estudo do Há 2000 anos com você. Olha aí que legal. Muito obrigada, Eliane. Bondade das suas palavras. Mas sabe, Jorge, o senhor está falando sobre a importância da família também, do lar. O senhor também falou sobre esse momento de recolhimento, de um pouquinho mais de tranquilidade dentro do lar. E eu penso em algo, meus irmãos. Se nós nos preocupamos diariamente em limpar a nossa casa fisicamente, arrumar a cama, lavar a louça, deixar o chão limpinho, se a gente se preocupa em deixar a nossa casa tão organizada, externamente, assim dizendo, materialmente, aonde está a nossa preocupação em também deixar a nossa casa limpa em questão de energia? E o Evangelho no Lar é um momento dessa limpeza também, dessa tranquilidade. Cada um que divide o lar retorna para casa com uma energia diferente. A gente não sabe como que foi o trabalho, como que foi o dia. E aquilo vai acumulando, acumulando, acumulando. Imaginemos a gente sem lavar a louça por uma semana. Como que fica a pia? Agora imaginemos o nosso coração por uma semana voltando revoltado para casa. Como que fica a energia daquela casa? Com discussão, com raiva, com intriga. Tudo vai acumulando. E os irmãozinhos espirituais, ainda ali inferiores, eu digo ainda porque um dia mudarão, se alimentam disso também. Então, onde está essa limpeza que a gente faz? O momento do Evangelho no Lar também é este momento. Também é este momento. Olha, Jorge, será que dá tempo de eu contar uma breve história do livro Jesus no Lar, sobre o culto cristão no lar? Essa história vem nos falar da importância da família. Essa história vem nos falar do momento que Jesus fez um culto cristão no lar, na casa de Pedro. Meus amados irmãos, na obra Jesus no Lar, no primeiro capítulo, nós temos ali narrado para todos nós o momento em que anoitecia. Jesus estava na casa de Simão Pedro, junto com outros discípulos. Neste instante, a conversa estava um pouco distorcida. Sabe aquela conversa que não é edificante? As energias começam a cair. E neste momento, Jesus, sereno, muda o rumo da conversa. Jesus é o ponto de luz em meio àquelas conversas nada edificantes. Cristo diante de Pedro, querido apóstolo Pedro, que temos tanto que aprender com Pedro. Olha, Jesus diz para ele: Simão, o que faz o pescador quando ele dirige para o mercado com os frutos de cada dia? Pedro, pensativo, responde: Mestre, naturalmente escolhemos os melhores peixes. Bom, Pedro, e o oleiro?
O que ele faz para atender a tarefa que se propõe? Pedro logo responde: certamente, Senhor, ele irá moldar ali o barro, colocando a força que ele deseja. Ah, então Pedro, me diga, o que o carpinteiro, como que ele procede para ele alcançar o trabalho que ele deseja diante de uma madeira bruta? Como que ele procede? Bom, Senhor, ele irá lavará a madeira, usará o serrote, o martelo, e olha, se ele não utilizar essas ferramentas, ele não vai conseguir chegar naquela perfeição que ele deseja. Então, para moldar a madeira, ele precisa do serrote, do martelo. Jesus silenciou. E todas as vezes que vemos esses momentos em que Jesus silencia, é aquele instante que nós esperamos que virá uma grande resposta do Cristo. Aquele ensinamento que bate tão fundo no coração, que nós percebemos que os apóstolos, quando ouvem, ninguém consegue nem responder algo depois. Jesus silenciou e dirá: Pedro, assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo para a alma. A casa do homem é a sua legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Por outras palavras, meus irmãos, Jesus dizia: nosso dever começa no lar. O nosso dever começa com aqueles que estão no lar conosco. Se desejamos viver o Evangelho, começa no nosso coração e em nosso lar com a nossa família. E Cristo continua: se o negociante, Pedro, ele seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira, então como esperar, Pedro, uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos escolhemos, que nos acolhemos. Diante dessa resposta, Pedro fica sem resposta. E apenas diz: mestre, seja feito o que desejas. E Cristo, neste instante, convida os familiares e aos apóstolos que ali estão para uma palestra edificante e elevada. Jesus desenrola ali uns escritos de sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Neste instante, Jesus nos ensina a importância de edificar primeiro no lar. O amor, as virtudes, de cuidar do nosso lar e daqueles que partilham o lar conosco. Vivendo primeiro no lar as virtudes, para que assim a gente consiga viver verdadeiramente no mundo também. Meus irmãos, é válido rememorarmos que Jesus dá uma resposta bem mais longa para Pedro. Mas aqui eu extraí um trechinho para nós, para harmonizar aqui com o nosso momento. Mas vale a pena nós lermos o primeiro capítulo do livro, Jesus no Lar. Nós temos umas perguntas aqui, Ana, e eu vou pedir para a Ilenói, para ela chamar as perguntas para nós. Eu vou pegar a Elisa depois. Eu sabia que tinha uma vinheta, mas eu não imaginava que era assim. Nada, nada. Então tá bom. Cadê as perguntas? Vamos lá. Jesus Henrique Silva pergunta: o Evangelho no Lar é considerado uma reunião mediúnica? Não. Nós não fazemos o Evangelho no Lar com o propósito de acontecer uma manifestação. Pode ser que aconteça, pode ser que aconteça. Acontecendo, atende. Mas a gente não estimula que isso aconteça.
O ideal é que as manifestações mediúnicas se deem na casa espírita e não em casa, que não tem ambiência específica. Lar é lar, centro espírita é centro espírita. Mas pode acontecer, de repente, numa situação de exceção, uma manifestação mediúnica que ocorra durante o evangelho. Tá bom? Mas não é uma reunião mediúnica, não. Kátia Catalani, boa noite, Kátia. Ela pergunta: faço o evangelho no lar toda quarta-feira com a Fé Ego. Antes eu fazia sozinha. Estou certa ou tenho que fazer sozinha? Não. A gente, antes, quando não tinha internet, a gente fazia tudo muito sozinho. Hoje a gente pode fazer, porque, na verdade, o interessante é que a gente se sinta envolvido. Não é como ritual, digamos assim, tem que fazer evangelho, bota aí na live do evangelho e eu vou aqui ficar assistindo novela e fica aí a live passando que tá bom. Não funciona. Então, se você vai participar, por exemplo, o nosso canal Renovando Consciências tem evangelho todo dia, às 18h15. Então, você coloca no canal e tem uma turma diferente fazendo evangelho. Você acompanha. Isso ajuda muito. Eu sou sozinho, não tem ninguém. Vai junto com o canal. Mas não era para fazer em casa? Mas não está fazendo em casa? Porque você está orando em casa, vibrando em casa, lendo em casa. É uma forma de fazer evangelho. Existem muitas pessoas que fazem o evangelho com os familiares pela internet. Liga aí no meeting ou no programa do Patinho, como diz a Ana, bota no programa do Patinho e aí faz uma live. Tem tantos softwares hoje, né, de videoconferência, e a gente faz o evangelho com pessoas que estão longe. Eu fiz muito isso. Quando eu estou em Porto Velho, que eu não estou aqui, a Samia faz, e a gente usa o meeting para fazer nossas reuniões. Mas isso é plenamente possível, tá? Isso é possível. Faço o evangelho sozinha, pois meu irmão que lia comigo desde que fiquei viúva faleceu faz 2 meses. Ficou 14 anos doente, não falava nem andava, mas estava sempre junto comigo. Olha que legal. Aí tem que fazer sozinha. Eu aconselho você, Joana, que você aproveite os momentos do evangelho do próprio canal, que faça junto. Ajuda, né? De repente, para você não se sentir muito sozinha, fazer junto com o pessoal do canal. Mas se quiser fazer sozinha também não tem problema nenhum. Pode fazer. Jorge, eu queria só aproveitar essa pergunta da Joana, para também partilhar aqui com os nossos irmãos, porque ela diz algo muito bonito, que ela fazia o evangelho com o irmão, que não falava e não andava. E, meus irmãos, nós temos que lembrar que o corpo físico, ele é limitado, mas o espírito ouve tudo. Então, sempre se nós tivermos um familiar, um irmão que está em certas condições de enfermidade, muitas vezes, como aqui a Joana colocou, não fala, muitas vezes está acamado, temos que nos lembrar que o Espírito ouve. Então, façamos o Evangelho no lar também, ao lado deles, pois o Espírito está acolhendo esse ensinamento em seu coração. Não tenhamos dúvida disso. Muito bem. Aqui a Paula pergunta não, ela fala, né? O primeiro objetivo do Evangelho no Lar é a autoevangelização. Perfeito. É a harmonização do lar. Não é estudo. É que as pessoas se encontrem consigo mesmas. Isso é muito importante. Vamos para o próximo. A Lília diz assim: aqui em casa, somente eu faço Evangelho no Lar. Mas tem um grupo de oração onde nos reunimos todo domingo às 19 horas pelo Meeting. Fazemos evangelho online. É tão bom. Exatamente. Olha o que ela faz. Ela faz sozinha em casa e depois faz domingo com as amigas, os amigos, né? Pela internet. Nota 10, Lilian. Muito bom. Meu Deus. Nair.
Olha lá, Nair diz assim: para a nossa adolescente aqui em casa, estamos usando o livro Juventude Interrompida, publicação da Federação Espírita do Espírito Santo. É válido. O importante é que seja um livro reflexivo. O que a gente não deve usar é livro muito técnico, porque senão as pessoas saem de autoconhecer-se para fazer mais discussão teórica e foge do objetivo. O objetivo é ir para dentro e não para fora. Aqui, o José Carlos Prete diz que o Chico nos falou para que as crianças participem do Evangelho no Lar em silêncio, devemos dar para elas calu. Deve ser o pirulito de hoje, que se chama calu. É isso? Aí em Minas chama calu? Não, aqui em Minas é pirulito mesmo. Para elas ficarem quietinhas. Eu lembro uma vez, eu participava de um centro espírita e uma vez, e o centro era bem pequenininho de madeira, e as crianças saíam da evangelização, ficavam gritando, e a reunião mediúnica era no mesmo horário. E aí teve uma vez que as crianças saíram, estavam lá fora gritando, uma algazarra, e a mediúnica acontecendo, ninguém conseguia ouvir direito, e aí o dirigente foi se irritando, aí disse, eu vou lá fora pedir para fazer em silêncio um pouco, aí ele se levantou, quando ele levantou, o mentor disse, não vá, a algazarra das crianças incomoda menos que o silêncio dos adultos. Os adultos em silêncio da reunião, irritados com o que estava lá fora, perturbava mais do que as crianças fazendo barulho. Vamos lá. Leninha de Aracaju diz, gratidão, Ilenói, assista essa maravilha de live por você ter me indicado. Meu Deus, olha aí, boa noite, Leninha, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Temos mais? Acompanhe o Evangelho no Lar, no canal Seik, todos os dias às 21h50. Olha aí, bacana. Temos um grupo de trabalho e estudos no Centro Espírita, toda segunda-feira, às 21h, fazemos o Evangelho. Cada um em sua casa. Olha que legal. Nosso orientador nos envia um texto, geralmente de Emmanuel, aí cada um faz o seu e... Bacana, muito legal. Uma outra ideia legal também, para harmonizar o lar. Também é válida. Edinaldo Calixto, aproveitando a analogia da Ana, nossa família realiza diariamente nosso encontro com Jesus. Olha aí, para você, Ana. A Elza Azevedo diz que é muito gratificante ver jovens como Ana, Mateus, Menino, Nina, Arthur Valadares e outros garantindo o futuro do Espiritismo. É verdade. E tem muitos outros, tá? Tem muito menino bom por aí. Jailson de Olinda. Estava com saudade de assisti-lo ao vivo. Um forte abraço a todos do chat. Ok, Jailson? Seja muito bem-vindo. Muito bem. Eu acho que a gente pode encerrar, Ana, fazer o nosso encerramento. Eu queria pedir a você que fizesse a nossa prece. Quero dizer para você que eu gostei demais de ter você conosco aqui no nosso estudo hoje. Muito mesmo. Fale para o Jorge, que o Jorge gostou. Tá certo? Meu pai está aqui assistindo. Ah, é? Olha aí. Que legal. Então, tá certo. Então, pronto. A gente, então, vai fazer a nossa prece para terminar a nossa discussão de hoje. Nós estamos estudando sobre família, falávamos sobre casamento, falamos sobre separação, falamos sobre ambiência no lar, falamos sobre evangelho no lar, e na próxima semana a gente segue nessa nossa discussão sobre família nas próximas semanas. Você faz a prece para a gente? Com certeza. Eu vou convidar a todos os nossos irmãos para, nesse momento, fecharmos os nossos olhos da vida material, elevarmos o nosso coração até a Deus, nosso Pai, agradecendo a Deus por mais um dia, agradecendo ao nosso Pai por mais um momento juntos que partilhamos aqui. Que Jesus possa cultivar em nossa alma
os ensinamentos, os esclarecimentos que hoje recebemos aqui. Pois nós sabemos, Jesus, que todos nós estamos aqui como aprendizes, pois mestre é apenas o Senhor. Por isso, Cristo, te rogamos que abençoe aqui o início da nossa noite, que guie os nossos passos, que ampare a todos nós e que o Senhor desça o teu manto de amor sobre o lar de cada irmão da nossa fraterna humanidade. E que assim seja.